Ônus da prova. Sobre ônus da prova, houve uma modificação bastante interessante no processo do trabalho com a reforma trabalhista. E eu digo isso com liberdade, que eu estudo ônus da prova há muito tempo, minha prova oral do curso de juiz há mais de 20 anos, e eu sempre faço menção a algumas questões, porque nós tínhamos uma velha discussão sobre se o nosso 818 da CLT, que fala a prova das alegações incumbe a parte que as fizer, né, era algo incompatível com a regra do CPC, do fato constitutivo, modificativo, extintivo, né, impeditivo do réu. E a gente dizia, não, é apenas uma simplificação, o CPC está... mas sempre gerava essa confusão. Bem, acabou a confusão, porque a CLT foi modificada para incorporar no seu texto as regras específicas sobre ônus da prova do processo civil. Então, o nosso 818 simplificado acabou, passou a ser a mesma regra do CPC, que no final das contas não era algo tão diferente assim. Era simplesmente algo mais técnico, mas que no final das contas a prova dos fatos incumbe a parte que as fizer. Nós vamos ter realmente apenas especificações técnicas. Mas não é somente isso, né, que eu vou mostrar na tela daqui a pouco. Nós temos que entender que a ideia de produção da prova, ela sofreu um aperfeiçoamento, né, com o parágrafo 2º do artigo 775. Vamos para a tela? Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Essa é uma questão importantíssima, porque isso reforça um pouco a característica de inquisitoriedade do processo do trabalho e, neste ponto, também traz uma diferença para o processo civil. Note que a gente não tem no dispositivo uma menção da anuência das partes. Aqui é realmente um ponto de atuação do magistrado. Perceba-se que o próprio TST, e na minha opinião até de forma exagerada, fechou as portas para o negócio jurídico processual no processo do trabalho, né? Justamente porque não admitia esse campo de dispositividade. Bem, aqui parece, estranhamente, que a reforma trabalhista ficou afinada, e também com essa linha ideológica do TST, dando poder ao magistrado para inverter, coisa que a gente já fazia na prática. A gente resolvia num consenso democrático weimasiano, né? Assim, vem cá, o ônus da prova aqui é só do reclamado, é uma justa causa, vamos ouvir esse do reclamado, e se for o caso, a gente ouve do reclamante depois, porque eles estão para contraprova e não para prova. Então, é algo que a gente acertava. No processo civil, isso teria sido um negócio de processual. No processo de trabalho, isso agora é o parágrafo 2º do artigo 775. Admitindo também dilatação, né, de prazos processuais, o que a gente já fazia com frequência, vamos falar a verdade, quando abria-se prazo para manifestação sobre documentos, nós abríamos prazos, às vezes, maiores, em função da quantidade de documentos. Isso é algo que eu sempre fiz numa parceria com os advogados, é o mínimo que o juiz possa fazer na construção de um processo democrático. Agora, sob ônus da prova, nós temos alguns dispositivos muito importantes que foram inseridos no artigo 818. Por quê? Porque, como eu disse, deixou de ser aquela simplicidade da prova das alegações incumbe a parte que as fizer. E passou a uma linguagem mais técnica, fazendo menção expressa a possibilidade de inversão do ônus da prova, trazendo dois dispositivos, o parágrafo 1º e 3º, que são, na verdade, a adaptação do texto do CPC, mas com uma peculiaridade para o processo de trabalho que está no parágrafo 2º, que eu vou explicar para vocês agora. Vamos para a tela? O ônus da prova incumbe 1. Ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamante. Note-se que mutatis mutandis, ou seja, mudando o que tem que ser mudado, é a mesma regra do CPC, agora no artigo 818. Sobre a inversão do ônus da prova, porém, vamos ver o parágrafo 1º, em primeiro lugar. Nos casos previstos em lei, ou diante das
de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Meus amigos, sobre ônus da prova, dá uma pausa aqui nessa vídeo, e aí você abre lá no canal Pamplona ou no canal CSTV, né? Siga lá o canal Pamplona, siga o canal CSTV, é muito importante, porque você recebe as atualizações no momento que entra no ar. E lá você vai ver na quarta temporada do Papeando com Pamplona, o Papeando que eu fiz com o professor Mauro Schiavi sobre ônus da prova. E a gente falou justamente sobre isso. Olha, qual é o momento de inverter o ônus da prova? É óbvio que a inversão do ônus da prova tem que ser feito antes da instrução. Porque se eu estou invertendo o ônus da prova, eu preciso saber o que é que eu vou provar. E não a loucura, porque isso é loucura, isso é arbitrariedade que a gente via as pessoas defendendo, fazer inversão de ônus da prova em sentença. Não é possível. Como é que você inverte ônus da prova se a parte não sabe que tinha que produzir aquela prova? É tudo no princípio da eventualidade? Isso é um absurdo. E o parágrafo primeiro veio, seguindo a regra do CPC, deixar isso expresso para o processo do trabalho, dizendo: eu preciso fundamentar, preciso cientificar e preciso oportunizar à parte, né, a forma de produzir a prova. Por quê? Porque eu não posso fazer uma prova que seja diabólica, uma prova que seja impossível de ser realizada. Eu faço a inversão do ônus da prova, não porque uma das partes é um coitadinho, mas sim porque uma das partes está mais apta, é uma questão de aptidão, à produção da prova. E o que é que eu vou fazer se eu só vou verificar isso na instrução em mesa de audiência? Parece óbvio. Se eu estou em mesa de audiência invertendo o ônus da prova, eu tenho que possibilitar, se a parte quiser, designar uma nova audiência para que ele se prepare para isso. E é isso que é a adaptação que eu falei, que é o parágrafo 2º. Vamos lá? A decisão referida no parágrafo 1º, aqui inverte o ônus da prova, deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito adquirido. É óbvio, né? Uma regra básica de não surpresa, de um princípio da não surpresa, né? Se você inverte o ônus da prova, você tem que oportunizar. Se a parte quiser produzir a prova agora mesmo, produz. Mas se ela quiser, não, doutor, então eu preciso me preparar para produzir essa prova, pois não, marca-se uma nova sessão. Por quê? Porque a inversão é feita pela aptidão, não como sanção ou punição. E isso parece óbvio na regra que está no parágrafo 3º, que é, na verdade, uma regra que está no CPC, que foi adaptada aqui para o processo de trabalho. A decisão referida para o primeiro deste artigo, ou seja, que inverte o ônus da prova, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. É a situação de compreender que a inversão do ônus da prova não deve ser tomada por um fundamento ideológico, mas por um fundamento de aptidão à produção da prova. Não produzir a prova para tornar a inversão uma armadilha, mas sim uma forma de se conseguir chegar à verdade.